programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos aqui com a cooperação indispensável do nosso amigo, irmão, produtor do programa, Assaruí Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Agradecendo a todos o privilégio da audiência e pedindo ao Pai que os abençoe. Meus irmãos, outubro está acabando e estamos começando aí o penúltimo mês deste ano. O ano foi embora depressa. Parece incrível, né? No instante, né? Vai embora no instante. Pois logo no dia 3, sábado agora, está no Assaruí, você está no ar outra vez. Assaruí que vai fazer a palestra às 3 horas da tarde no nosso instituto, ali na Rua dos Invalidos 182. Assaruí Franco de Moraes estará falando a pedagogia de Jesus. Jesus era um pedagogo, né? Por excelência. Ele levava as pessoas pela mão para aprenderem a lei. Esse é o pedagogo. Aí é imperdível, né? É dentro dos conceitos da doutrina espírita, o homem novo, levado pela mão por Jesus. Esse é o nosso grande, sublime, luminoso pedagogo. Às 3 horas da tarde, a Assaruí estará lá. Mas o nosso instituto começa de manhã com o nosso Silvio Cruz, Portugal, às 9 horas da manhã, de 9 ao meio-dia. Ele tem 2 turmas, mediunidade e doutrina espírita, né? São 2 atividades de aprender o funcionamento da doutrina espírita, aprender o seu significado, até para poder acompanhar mais e melhor os ensinos que são ministrados nas outras atividades do nosso instituto. 9 ao meio-dia com Silvio Cruz, Portugal. De meio-dia a 1h30 nós temos o nosso Altamiro Rocha, que trabalha o Esperanto, que é essa língua universal, a língua da fraternidade, né? Destinada a ser a segunda língua de todos os povos, né? São 2 turmas de Esperanto, Esperanto Básico 1, Esperanto Básico 2. O 1 é a iniciação mesmo, está começando aquelas regrinhas iniciais, né? E o Esperanto Básico 2 já é o intermediário, onde a pessoa já consegue ler alguma coisa, compreender, falar alguma coisa, compreender. Vale a pena estudar o Esperanto, essa língua que vai aproximar muito o coração das pessoas. E este sábado agora é o primeiro sábado de novembro, e aí nós retornamos com a nossa querida doutora Luzia Matias, que é uma especialista, ela é uma terapeuta, né, médica terapeuta, ela é especialista no pensamento de Joana de Ângeles. E o doutor Jorge André, que coordena as atividades, né, dessa pesquisa sobre o pensamento de Joana, essa mentora extraordinária, tem um material sobre psicologia aí fantástico, né? E vale a pena estudar com esses nossos companheiros, doutor Jorge André, que é uma garantia de qualidade, né? Doutora Luzia, que é uma terapeuta muito reconhecida, né? E nós todos respeitamos muito, somos muito agradecidos pela contribuição que ela nos oferece aqui no nosso Instituto Cultura Espírita. Então isso vai das 13h30 até as 14h45. Aí tem um pequeno intervalo, aí entra o Assaruí às 3 horas. Das 3 até as 4h15, o Assaruí vai falar sobre essa pedagogia de Jesus. Aí nós temos uns 15 minutos de intervalo, cafezinho, etc., né? Depois as pessoas retornam e aí vamos fazer perguntas, viu, Assaruí? Perguntas, vamos concordar com você, ampliar conhecimentos, discordar, porque esse trabalho do Instituto é assim mesmo, é um trabalho feito em grupo, né? E democrático. Para que a gente possa, juntos, né, crescer na direção do bem. Ficamos, assim, muito felizes por essa oportunidade que se renova. Lembrando que o nosso Instituto, ele tem o nosso e-mail, né, que é Instituto de Cultura Espírita do Brasil, @gmail.com, e ainda culturaespírita@oi.com.br. São dois e-mails que ficam à disposição dos nossos irmãos que podem se comunicar conosco para o que bem entenderem. Temos o nosso site www.portaliceb.org.br e dentro do portal ICEB nós temos o www.tviceb.com. Essa TV ICEB é uma conquista muito importante do nosso Instituto, que permite que as nossas atividades
sejam levados para o mundo inteiro. E nós temos realmente informações de irmãos nossos da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa toda, da África, dos outros países da América Latina e por toda a parte aqui no Brasil. As pessoas acessam, porque o material do Instituto é um material precioso, né? Nós temos muita coisa interessante, importante. Aliás, estamos pensando, estamos pensando até em mudar de posição no nosso Instituto, arranjar um outro local onde nós possamos ter a nossa biblioteca disponibilizada, para que nós temos material único. Nós herdamos a biblioteca de Olinda Amorim, nós herdamos o material do nosso querido Lucena, como maior biógrafo do movimento espírita do Brasil, né? Herdamos tudo isso. Um acervo de imagens do Lucena. Então nós vamos colocar isso na internet, à disposição dos estudiosos, dos pesquisadores. Só que hoje nós temos dificuldade de espaço. Nosso CERJ nos oferece ali o salão, nos oferece um local pequeno, né, de escritório, mas ele tem as atividades dele que nós temos que respeitar, não podemos atrapalhar. Já é uma grande bênção que ele nos ajude. Agora precisamos de disponibilizar essas coisas, que são um acervo riquíssimo, que eu acho que ninguém tem. E vamos colocar isso à disposição dos nossos irmãos, a partir da nossa TV ICEB, que nós vamos poder, assim, oferecer a quem quiser assistir. Será uma grande alegria, um grande prazer, e vamos nos preparando, né, para o tempo novo que já está chegando. Daqui a pouco estará aí a Natasha McKenna, deslumbrando a todos com sua voz maravilhosa e seu incrível conhecimento a respeito de música, né, para a alegria de todos nós. Logo, logo retornaremos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. Música e espiritualidade. Se existe uma coisa que é universal, é música. Trata-se de uma linguagem que fala qualquer pessoa, independentemente de nacionalidade, raça, credo, localização geográfica, condição econômica, idade. E é também um elemento de união coletiva, capaz de igualar quaisquer diferenças, quando um grupo de pessoas se une para ouvir algo que aprecia. Sem mencionar a energia incrível que envolve a todos num ótimo show. É uma espécie de arrebatamento do espírito. Fica-se em estado de graça. Ninguém precisa compreender a letra de uma canção ou ser capaz de cantá-la direito para gostar dela. A melodia e o som em si são suficientes para tocar o mais fundo de nossa alma e transportar-nos para outra realidade, alterando nossa vibração. E a criatividade inspirada de certos músicos é capaz de reinventar uma música conhecida. Aliás, podemos até gostar mais da nova versão do que da original. Justamente por essa capacidade de falar a todas as pessoas do mundo, a música é usada pela espiritualidade para sensibilizar-nos e despertar o que há de melhor em nós, como a alegria, leveza, humor, amor, compaixão, paz e mesmo o espírito de solidariedade. Atualmente, é disso tudo que o planeta está precisando, não apenas no seu aspecto físico, mas também no seu aspecto espiritual. Querido amigo ouvinte, você pode acompanhar a programação deste programa, Programa Cultura Espírita, um programa do ICEB, através dos seguintes endereços eletrônicos: www.clubedearte.org.br ou através do nosso portal ICEB, www.portaliceb.com.br. Vamos ao nosso número musical do dia de hoje, desejando a todos vocês uma semana de muita melodia, muito ritmo, muita harmonia em seus corações. Com Jesus e
e em Jesus. simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, em 1400 kHz, como sempre, contando com o abençoado apoio do nosso Toninho Barbosa, nosso engenheiro de som, que nos ajuda há muitos anos, né, para que nós possamos manter esse programa no ar, minimamente com alguma qualidade para os nossos companheiros. Neste bloco, nós
costumamos atender aos nossos ouvintes, né? Que nos escrevem, telefonam, mandam pedidos por e-mail, né? Enfim, dessa vez é o nosso Jonas Cisneiros. Ele é aqui de perto, é do Estácio, aqui do Rio de Janeiro, né? Então o Jonas nos pergunta, para você, viu, Assaré? Eu tenho um conhecido que vive angustiado quando tem que tomar decisões e acaba indo pedir opinião aos espíritos. Será que devemos aceitar? Será que devemos acreditar nas instruções recebidas? É uma velha história, né? É uma velha história mesmo. Olha, Jonas, essa foi uma ótima pergunta. Quantas impropriedades existem na pergunta que você fez? Primeiro, que a pessoa fique indecisa pode acontecer. É a natureza humana. Mas que dependa de opiniões dos espíritos é um engano. Primeiro, porque seu amigo não deve ir a um centro espírita para orientação baseada na codificação de Allan Kardec. Porquanto não é aceitável que se peça orientação dos espíritos para feitos pessoais do dia a dia, para opiniões e tomadas de decisão. A doutrina espírita ensina que devemos em tudo colocar o crivo da razão e do bom senso. Nem sempre se pode aceitar cegamente o que dizem os espíritos, principalmente porque os bons espíritos não se prestam a esse papel de conselheiros recorrentes, pois sabem que não pode influenciar o livre-arbítrio das pessoas. Então, Jonas, a questão é a seguinte: se ele vai em algum lugar pedir a opinião dos espíritos, então pode estar certo de que não é uma casa espírita séria, uma casa que siga a orientação de Allan Kardec. Bom, ele pode ir através de um pedido por escrito, de uma orientação, quando realmente existe um problema aflitivo, quando existe uma questão de doença, alguma coisa assim. Mas não para o dia a dia, para auxiliá-lo nas tomadas de decisões, essas coisas. Porque, na verdade, os espíritos, os bons espíritos, os guias espirituais, eles não são conselheiros, eles não estão ali para isso e não se prestam a esse papel. Por isso que eu disse que tem uma impropriedade na pergunta que você faz. Mas, por outro lado, nós temos que também entender que esses espíritos, quando eles dizem alguma coisa nesses lugares aonde ele for, que não sejam lugares ligados à codificação espírita, ele indo lá, o espírito então está dizendo para ele fazer alguma coisa, a gente não sabe nem se é o espírito, é o próprio médium que está falando, ou quem for, mas alguém está influindo e tomando o lugar do livre-arbítrio dele. Então é preciso muito cuidado. E essa questão de acreditar ou de aceitar tem que passar pelo crivo da razão e tem que passar pela qualidade da resposta que é dada numa boa casa espírita. Você sabe que eu aprendi muito com o coronel Jaime Hollenberg de Lima, né? Tive o privilégio de conviver com ele, que foi um dos fundadores da obra de Fabiano, né? E dirigiu a obra de Fabiano durante muitos anos. O coronel Hollenberg dizia assim: quando a coisa é fácil, eu resolvo. Quando a coisa é complicada, eu chamo os amigos. Quando a coisa é muito complicada, eu pergunto aos espíritos superiores. Mas dizia o Hollenberg, eu nunca recebi uma resposta direta, dizendo, faça isso ou faça aquilo. É mesmo, porque a decisão é minha, diz ele, e a responsabilidade é minha. Os bons espíritos, eles nos amparam, nos inspiram, nos orientam, mas nunca tomam decisões por nós, né? Então, sabe, é uma coisa estranha, talvez, oriundo de experiência de outras religiões, de outras coisas, outras informações, essa coisa desse aconselhamento, né? Esse pedido, devo fazer isso, não devo fazer aquilo, né? Tudo a gente respeita, mas no movimento, no espiritismo, a gente sabe isso, os espíritos bons, eles nunca dizem faça isso, faça aquilo. Lá na minha casa espírita, lá, nós recebemos o tempo todo pessoas que querem saber
se deve tirar o filho da escola, se deve aplicar o dinheiro não sei aonde, se deve vender a casa. Isso aí é a pessoa que resolve. Pois é. Bom espírito não perde tempo com isso. Jamais. Onde eles tiverem resposta para isso, não é o espiritismo de Allan Kardec. Não é o nosso espiritismo. É isso mesmo. Muito importante essa pergunta, né, que ele fez para todos nós. Mas ele continua. O nosso Jonas Cisneros. A minha esposa comprou um livro espírita. Depois foi informada de que o livro não era espírita, e sim espiritualista. Tem diferença? Meu amigo, a produção literária ligada às questões espíritas é uma atração editorial muito grande. Isso devido à demanda crescente. Bom, isso significa que muitas vezes podem surgir livros sem qualidade doutrinária com o objetivo de lucro pelas vendas a pessoas desavisadas. É, portanto, preciso tomar cuidado. E quando se desconhece o assunto, é importante pedir a opinião de pessoas que conheçam. Agora, quanto ao livro ser espiritualista, quer dizer que o assunto é ligado às coisas que abordam questões espirituais. Livros sobre o budismo, a teosofia, por exemplo, são livros espiritualistas. Catolicismo, né? Ou mesmo dentro do catolicismo e tal, são livros espiritualistas, né, por exemplo, e que não são espíritas. Assim conhecidos os livros orientados pela codificação espírita de Allan Kardec. Então, eu diria a você que todos os livros que estão relacionados, ou que apoiam, ou que falam, ou que se referem às questões espirituais, às questões religiosas, eles são livros espiritualistas. Eles estão ligados às coisas do espírito. Agora, os livros espíritas estão ligados às coisas do espiritismo e, portanto, eles também são espiritualistas. Mas, pelo que eu entendi da sua pergunta aqui, quando a sua esposa comprou um livro, ela comprou um livro e procurou comprar um livro que fosse espírita, ou seja, tivesse uma ligação com a doutrina espírita. Tem muitos livros aí no mercado que parecem que são espíritas, falam sobre coisas de mediunidade, são espíritos que transmitem informações, histórias, romances através de médiuns, mas nós temos que entender que falta a eles muitas vezes o conteúdo doutrinário necessário para que sejam considerados como espíritas, porque falta inclusive o conteúdo cultural do médium para poder tratar isso como espiritismo, como livro espírita, não é? Então é preciso muito cuidado, deve-se perguntar para quem saiba, para quem entende, para que a leitura desses livros não possa provocar uma falsa ideia do que seja o espiritismo. O nosso referencial é Allan Kardec. Né? Então, Allan Kardec tem os livros da codificação, né, os 5 livros fundamentais, e ainda os trabalhos de estudo e pesquisa que ele publicou na Revista Espírita. Que é fundamental então, a leitura também. Existem muitas coisas que se assemelham, mas para que seja espírita, esse é o referencial. Se não tiver esse referencial, pode ser maravilhoso. Existem livros maravilhosos espirituais de todas as religiões. Magníficos livros, né? Eu conheço muitos livros da teosofia, do budismo, são ótimos, do catolicismo, mas maravilhosos. Agora, para ser espírito, o referencial é Allan Kardec e todo o seu trabalho. Por isso que tem aquele ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro. Né? É verdade, né? Mas coisas maravilhosas. Vamos então, encerrando essa parte do nosso programa, e vamos passar aqui para o nosso querido companheiro Geraldo Cardoso, que está trazendo para todos nós a internet do bem, ou seja, essas coisas tão boas que existem na rede à disposição de todos. Muito obrigado e até lá, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a internet do bem nos fala hoje de uma dessas crianças prodígio que integrarão as gerações do futuro. Trata-se de Boris Kiprianovich, ou Boriska, como é carinhosamente tratado em família. Nascido em 11 de janeiro de 1996 e que desde os 4 anos mora na cidade de Zhirinovich, na região Volgograd, na Rússia.
Boriska é considerado um dos mais destacados seres humanos de uma nova geração, já amplamente conhecida como criança índigo. Tais crianças são dotadas de faculdades especiais, como alto grau de inteligência, surpreendentes conhecimentos sobre o universo, os extraterrestres, sobre o passado arcaico da Terra, os mistérios da antiguidade e sobre o futuro do planeta. Ele costuma visitar o local próximo à cidade, a montanha, que tem um nome complicado, é Medvedetskaya Griada. Desculpem, repetindo, Medvedetskaya Griada, considerada zona anômala. Ali, o garoto encontra o ambiente ideal para o que ele chama de reposição de energias. Seus pais, gentis, educados e hospitaleiros, ficam preocupados com os fascinantes talentos do filho. Eles temem que Boriska tenha dificuldades de convívio social quando se tornar adulto. Sua mãe conta que o menino conseguia sustentar a própria cabeça com apenas 15 dias de vida. Começou a falar com 4 meses e com 1 ano e meio já lia os jornais. Aos 2 anos, no jardim de infância, os professores perceberam que ele era diferente, aprendia tudo rapidamente e tinha uma memória extraordinária. Mais ainda, Boriska mostrava conhecimentos que não eram adquiridos na escola sobre outros mundos, planetas desconhecidos. Sua mãe conta que muitas vezes ele se sente em posição de lótus e começa a falar detalhadamente sobre o planeta Marte, sistemas planetários e outras civilizações. O espaço cósmico é um dos temas favoritos de Boriska. Afirma que viveu em Marte e diz que o planeta é habitado, embora tenha já uma vez perdido a sua atmosfera depois de uma enorme catástrofe. Hoje, segundo o Indigo Boy, os marcianos vivem em cidades subterrâneas. Lembrando uma vida passada, Boriska afirma que costumava visitar a Terra pilotando uma nave espacial. Naquele tempo, a Terra era dominada pela civilização lemuriana, cujo declínio, que ele testemunhou, foi causado pela degradação espiritual daquela humanidade. Segundo Boriska, os lemurianos dominaram a Terra há mais de 70 mil anos e eram gigantes de mais de 9 metros de altura. Perguntado sobre como sabia tais coisas, respondeu: "Eu vivi lá." Referindo-se às pirâmides do Egito, disse que as pessoas não vão encontrar os conhecimentos antigos embaixo da grande pirâmide de Kéops. Esse conhecimento está oculto no subterrâneo de uma outra pirâmide, que ainda não foi descoberta. E acrescentou que a humanidade vai se surpreender e até mudar quando conseguir abrir a esfinge. Disse que há um mecanismo de abertura em algum lugar atrás de uma orelha, mas não se lembra exatamente onde. Os cientistas que entrevistaram Boriska por volta de 2006 perguntaram o porquê do surgimento de tantas crianças com inteligência acima da média. O garoto respondeu que decorre das mudanças que acontecerão em breve no planeta, que, segundo ele, ocorreriam entre 2009, já passado, e 2013. Com seus conhecimentos, essas crianças vão ajudar os povos espalhados por toda a Terra a passar pelo período de transição. Lembrou que essas modificações já ocorreram em Marte e não foi tudo destruído como pensamos. Muitas pessoas sobreviveram e recomeçaram suas vidas apesar das mudanças nos continentes e também na composição da atmosfera. Explicou que esses ciclos periódicos de transformações bruscas pelas quais passam os planetas fazem parte de reajustes kármicos de seus habitantes e da renovação natural. São, portanto, regidos por forças universais que propiciam a evolução e o aprimoramento das essências das criaturas e da própria criação divina. O mais importante é que esse menino afirma que nesses tempos de transição é fundamental manter a esperança no futuro
e a crença na sobrevivência da alma. Diz que as pessoas são infelizes por não agirem no bem. Enaltece a tolerância, pregando o perdão às ofensas, que devemos amar as pessoas do jeito que elas são, reconciliar-nos com os desafetos e conclui: o mundo precisa aprender a relação do amor, da humildade e do perdão. Amar uns aos outros, essa é a lei. Meus amigos, não sabemos até que ponto estas informações são verídicas, especialmente as referentes à Terra de há 70 mil anos, aos lemurianos de 9 metros de altura, as revelações sobre pirâmides e a esfinge. No entanto, como o texto contém informações de alerta e bons conselhos, optamos por divulgá-lo. Resta-nos meditar sobre esses ensinamentos totalmente alinhados com os ensinos do Cristo. Muita paz a todos. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade e muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então, até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.